Bilhões de pessoas já nasceram, viveram e por fim morreram na Terra. A grande maioria dessas pessoas, infelizmente, foram esquecidas ao longo do tempo, mas algumas influenciaram o curso da história e provavelmente até o seu dia a dia. Por exemplo, nascido em 1791, um físico inglês de nome Michael Faraday inventou um dispositivo capaz de gerar energia elétrica e hoje estamos aqui usufruindo de iluminação, de certa tecnologia, graças em parte a essa descoberta. Um outro exemplo. Nascido em 1881, um pesquisador escocês, Alexander Fleming, descobriu uma substância antibiótica que mais tarde veio a ser conhecida como penicilina, e graças a essa substância, milhões de pessoas deixaram de morrer por algum tipo de infecção. Sem dúvida, as descobertas e inovações de alguns homens tornaram possível que bilhões de pessoas tivessem certas vantagens e até uma saúde melhor. Mas há um homem que se destaca de todos os outros. Ele não é conhecido por alguma descoberta na área da ciência, na medicina. Em vez disso, esse homem de origem humilde, que morreu há quase 2000 anos atrás, deixou uma poderosa mensagem de esperança e consolo. E quando se considera o grau de influência que sua mensagem tem exercido na vida das pessoas em todo o mundo, muitos concordam que ele realmente é o homem que mudou o mundo. Se você pensou em Jesus, você pensou corretamente. E hoje, milhões, assim como nós, estarão reunidos para mostrar nossa gratidão pelos maiores atos de amor da história da humanidade. Há exatos 1991 anos, era 14 de Nisan do ano de 33. Era noite de lua cheia em Jerusalém. A luz suave da lua iluminava a cidade. Jesus, com seus apóstolos, estavam num sobrado. Eles acabaram de celebrar a Páscoa judaica, relembrando a ocasião em que Israel foi libertado da escravidão do Egito uns 1500 anos antes. Nesse momento, Jesus estava a horas de derramar sua vida na morte para nos dar a oportunidade de viver. Agora, com seus 11 apóstolos fiéis, Jesus institui uma cerimônia simples, ocasião que seria realizada por seus seguidores para lembrar a sua morte e o grande ato de amor que ele demonstrou. Vamos ver como as coisas aconteceram naquela ocasião e a ordem que Jesus nos deu. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, acompanhe comigo a leitura dos versículos 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Ele pegou também um pão, deu graças e partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto como base do meu sangue, que será derramado em seu benefício. Conforme mostrado na imagem, aquela reunião, a ceia do Senhor que Jesus estabeleceu. Em obediência à ordem de Jesus, milhões de pessoas no mundo realizarão hoje a ceia do Senhor. Todos esses estarão ouvindo no seu idioma esse discurso, reunidos em salões do reino, salões de assembleias, residências, em locais alugados, em campos abertos, em campos de refugiados, em prisões, mesmo em países onde a nossa obra está proibida, onde há graves problemas sociais, em áreas de guerras. Pessoas gratas por essa provisão obedecerão à ordem de Jesus, mesmo arriscando sua liberdade, mesmo arriscando a sua vida. E você, que aceitou este nosso convite, lembra?
Talvez você tenha aceito esse convite lá na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez de um parente, de um amigo, de um vizinho. Saiba que o fato de você ter aceitado esse convite, estar conosco nessa noite, ter feito alguns empenhos, alguns arranjos para estar conosco, mostra apreço e gratidão que você tem pelo que Jesus fez por você. Mas tenha certeza que o seu empenho, os seus esforços de estar conosco nesta noite não é em vão. Só para nós termos uma ideia, para vermos a importância desse evento, no último ano, mais de 20.461.767 pessoas assistiram à ceia do Senhor no mundo todo. E hoje, por meio dessa palestra, nós responderemos de forma reduzida as seguintes perguntas. Primeira, como a morte de Jesus abriu caminho para a vida eterna? A segunda pergunta que vamos responder nesse discurso. Quem se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? A terceira pergunta. Durante a cerimônia, quem come do pão e bebe do vinho? E a quarta e última pergunta. Além de assistir a esta reunião, o que mais precisamos fazer para mostrar a nossa gratidão pelo que Jeová, pelo que Jesus fez por nós? Então vamos começar respondendo a primeira pergunta. Como a morte de Jesus abriu caminho para a vida eterna? Como a morte de Jesus abriu caminho para a vida eterna? O primeiro homem, Adão, foi criado para viver para sempre. Mas para isso, para ter vida eterna, ele precisava ser obediente a Deus. Ele precisava obedecer. E infelizmente, não foi isso que Adão fez. Adão desobedeceu a Deus. Quando ele fez isso, ele perdeu a perspectiva maravilhosa de viver para sempre. E a consequência desta desobediência foi que mais tarde, quando nasceram os filhos, eles foram sentenciados à morte, assim como Adão foi sentenciado à morte. Veja como a Bíblia descreve isso para nós de forma tão clara. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Mas será que os descendentes de Adão, eles poderiam algum dia ser resgatados, libertados desta condição triste que herdamos? A morte, sim, por causa dos dois maiores atos de amor já demonstrados pela humanidade. O primeiro maior ato de amor, Jeová, de boa vontade, ele mandou seu filho, seu primogênito, o que ele tinha de maior valor, para nascer na terra como um homem perfeito. O segundo maior ato de amor, Jesus, voluntariamente, de boa vontade, deu sua vida, morreu por nós. O que Jesus deu era exatamente igual ao que Adão perdeu, uma vida humana perfeita. O primeiro Adão pôs os seus descendentes no caminho da destruição. O último Adão, Jesus, através de sua morte, possibilitou que tivéssemos a libertação da morte, a libertação do pecado. Veja como a Bíblia, ela descreve o que Jesus fez de valioso por nós. Nós acabamos de ler Romanos, capítulo 5, 12. Agora convido os presentes a lerem comigo Romanos 5, versículo 19. Por favor, Romanos 5, versículo 19 diz:
Pois, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, notem, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, em Adão tivemos a condenação. Em Jesus tivemos a libertação do pecado e da morte. Mas por quê? Que, para termos a libertação, para sermos livres da morte e do pecado, Jesus teve que morrer. Isso tem a ver com a justiça. Com a justiça. Diferente das pessoas influentes do mundo, que fazem as leis, e muitos deles não se sujeitam a essas leis, com Jeová é diferente. Jeová se sujeita ao padrão de justiça que ele mesmo criou. O perfeito padrão de justiça exigia que uma vida humana perfeita fosse dada em troca de outra vida humana perfeita. Adão, homem perfeito, perdeu o dom da vida. Jesus, homem perfeito, nos devolveu o dom da vida. Ele trocou de lugar por nós, para que nós tivéssemos a vida que Adão perdeu com o pecado. Então, Jesus não morreu porque ele havia pecado. Nós somos imperfeitos, morremos porque nós somos imperfeitos e nascemos pecadores. Mas Jesus morreu porque ele trocou de lugar conosco. Ele deu sua vida por nós. Nós podemos entender bem o que Jesus fez com o que certa mãe disse. Certa mãe, ao ver seu filhinho na cama de um hospital, ela disse o seguinte: eu daria tudo para trocar de lugar com ele. Eu morreria para ele viver. Isso mesmo. Se essa mãe pudesse, ela trocaria de lugar com seu filho. Ela morreria no lugar do seu filho, demonstrando tamanho amor. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele assumiu o nosso lugar. Ele morreu para que você e eu vivêssemos para sempre, demonstrando um grande ato de amor. E veja como a Bíblia descreve esse grande ato de amor que Jesus demonstrou. Vamos ler juntos aqui em Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Mas vemos a Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado agora de glória e honra por ter sofrido a morte, para que, notem, pela bondade merecida de Deus, provasse a morte por todos. Jesus, ele morreu por todos. Ele provou a morte por todos nós. Veja só nessa imagem. Nós ficamos comovidos só de pensar que Jesus trocou de lugar conosco. Ele sofreu muito. Ele foi abandonado pelos seus amigos íntimos. Ele foi entregue aos seus inimigos, que forjaram um julgamento na madrugada. E por fim ele foi sentenciado à morte. Uma morte extremamente sofrida. Tudo isso para que pudéssemos ter vida eterna. Mas quando você ouve essa expressão, vida eterna onde? No céu ou na terra? Com essa pergunta, nós estamos preparados para responder a segunda pergunta desse discurso. Quem se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? Quem se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? A Bíblia descreve duas esperanças para os humanos fiéis. O número limitado receberá a vida eterna no céu. A outra parte, a grande maioria, viverá num paraíso na terra, conforme sempre foi o propósito original de Deus para a humanidade. Originalmente, Deus não tinha em seu propósito levar humanos para os céus. Jeová deu a terra para que os humanos pudessem viver e serem felizes aqui na terra. Mas ele vai levar para os céus um número limitado
de 144.000 pessoas. Estes vão reinar com Cristo no reino celestial. E a Bíblia descreve esse número. Querem ver? Por favor, vamos ler este número diretamente na Bíblia, lendo Apocalipse 14:1. Por favor, acompanhe comigo a leitura de Apocalipse 14:1. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Todos estes, com esperança celestial, eles formam o governo do reino de Deus. Assim como muitos governos, hoje, o reino de Deus ele tem um número específico de pessoas que vão governar. E hoje, a grande maioria dos que estão assistindo à ceia do Senhor não tem a esperança de ir para os céus. Estes têm a perspectiva, a expectativa de receber as bênçãos que Deus vai dar a eles num paraíso aqui na terra. Jeová preparou a terra para os humanos. E uma evidência forte disso foi o que Jesus fez quando ele esteve na terra. Ele curou doentes. Jesus, mostrando grande compaixão, ele ressuscitou os mortos. O que Jesus fez? O que Jesus fez foi apenas uma pequena amostra, uma forte evidência do quanto ele quer desfazer todo o mal que o pecado de Adão causou à humanidade. Todo o mal que o pecado nos causa a cada dia, a cada momento. Estas são apenas algumas bênçãos que vão ganhar aqueles que viverem para sempre aqui na terra. A Bíblia, ela não especifica o número de pessoas que vão ganhar a vida eterna na terra. Nós sabemos que aqueles que vão viver nos céus, sim, eles são um número específico, 144.000. Mas os que vão viver na terra serão um número muito grande. Mas e você, pessoalmente? Quando você ouve falar sobre vida eterna na terra, o que você acha? Será que os que vão viver na terra para sempre são inferiores? Ou menosprezados? Ou menos favorecidos por Deus pelo fato de não viverem nos céus? De forma alguma. Veja nessa linda imagem. Paraíso na terra. É uma representação. A Bíblia diz, em Isaías 65:23, ali chama os que vão viver na terra de descendência abençoada por Jeová. Aqueles com esperança de viver na terra são abençoados, são muito preciosos para Jeová Deus. E você, que está nos escutando e que tem essa esperança de viver na terra para sempre, você consegue se enxergar como parte desta nova terra? Você consegue ver você, sua família, as pessoas que você ama vivendo ali naquele lugar? Saiba que Jeová quer muito que você esteja lá. Todos nós podemos decidir se faremos parte ou não da família de Deus, mas nós não podemos decidir onde o serviremos, no céu ou na terra. Então, com isso em mente, nós entendemos que aqueles com esperança de viver no céu, eles foram escolhidos por Jeová Deus, e não escolheram eles tal esperança. Segundo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 5 a 8, ali diz que esses terão de nascer de novo. E assim como nós não decidimos nascer, mas fomos gerados pelos nossos pais, assim também, aqueles com esperança celestial, eles não decidiram por si mesmos nascer de novo. Eles foram gerados, ungidos pelo Espírito Santo de Jeová Deus. Então nós entendemos que é Jeová quem decide onde
o serviremos melhor. Agora, com isso em mente, nós vamos responder a terceira pergunta desse discurso. Durante a cerimônia, quem come do pão e bebe do vinho? Durante a cerimônia, quem come do pão e bebe do vinho? Tanto os que têm esperança celestial, quanto os que têm esperança terrestre, se beneficiam muito do sacrifício de Jesus. Mas aqueles com esperança de viver na terra não comem do pão, nem bebem do vinho, apesar de serem muito beneficiados todos com o sacrifício de Jesus. Mas os que vão viver na terra não comem do pão nem bebem do vinho. Por que não? Por que estes não participam destes emblemas? Porque Jesus fez um pacto para o seu reino celestial com alguns dos seus discípulos. Foi com estes que Jesus estabeleceu esta cerimônia, a ceia do Senhor, porque eles fazem parte de uma aliança, de um pacto que Jesus fez com estes. E o número desses discípulos que fazem parte deste pacto é um número fechado. É o número de 144 mil cristãos ungidos, como nós acabamos de ler há pouco em Apocalipse 14:1. E hoje na terra só resta um pequeno número destes que fazem parte deste pacto, ou que reinarão com Cristo no céu. Só estes, nesta noite, é que vão comer do pão e beber do vinho, porque eles fazem parte desse pacto, dessa união que Cristo fez exclusivamente com eles. Nós podemos entender bem essa questão pensando numa festa de casamento, numa cerimônia de casamento. Num casamento há vários convidados. Os parentes do noivo, os parentes da noiva, os amigos de ambos, todos estão felizes, alegres naquela ocasião. Mas apenas o noivo e a noiva participam dos votos de casamento. Mesmo todos estando presentes, felizes, os votos são exclusivos entre o noivo e a noiva. Podemos dizer que o voto para viver no céu foi feito apenas com este pequeno grupo de 144 mil cristãos ungidos. E como uma pessoa, ela sabe, como ela tem certeza que ela foi escolhida por Deus para viver no céu? Jeová usa o seu poderoso Espírito Santo, a força mais poderosa do universo, para informar essa pessoa. E cada pessoa que foi escolhida, ela tem convicção, a plena certeza dessa esperança. Por quê? Porque Jeová muda drasticamente a esperança, o modo de pensar dessa pessoa, para que ela queira, a partir daquele momento, viver no céu. E esses que são ungidos pelo Espírito Santo, eles não precisam que ninguém confirme para eles essa mudança, essa esperança, essa unção. Não, eles não precisam. Agora, para aqueles que vão viver na terra hoje, comer do pão e beber do vinho, segundo o padrão de Jeová, um Deus tão amoroso, que Jeová fez muitas bênçãos para esses que vão viver na terra, comer do pão hoje seria uma falta de gratidão. Além do que, essa celebração que nós estamos tendo nessa noite, ela não continuará para sempre. Quando Jesus vier, na grande tribulação, ele vai reunir seus escolhidos, que ainda restarem na terra, e vai levá-los para o céu. Quando isso acontecer, os fiéis na terra não vão mais realizar a ceia do Senhor, como nessa noite. Por isso, os que vão viver na terra não precisam comer do pão e beber do vinho, nem agora e nem no futuro, para receberem as bênçãos,
os benefícios do sacrifício de Jesus. Agora, seguirá localmente a realização da cerimônia ou da ceia do Senhor, e seguiremos nessa noite o modelo que Cristo deixou para essa ocasião. Agora vamos entrar na quarta e última pergunta desse discurso. O que precisamos fazer para mostrar nossa gratidão? O que precisamos fazer para mostrar nossa gratidão? Gratidão. Que qualidade mais bela, mais linda. A vida nesse mundo é cheia de dificuldades, mas são nesses momentos mais difíceis que passamos é que precisamos ter um espírito de gratidão. Sabe o que acontece quando somos gratos? A felicidade vem logo em seguida, pois a felicidade é o resultado da nossa gratidão. A gratidão, ela nos lembra de que o nosso Criador nos ama muito. Jeová se preocupa muito com cada um de nós. Ele nos ama muito. A gratidão, ela é muito mais do que um sentimento. A gratidão é uma atitude, um modo de pensar, uma escolha. Por que uma escolha? Porque nós podemos escolher nos concentrar, ver as bênçãos no que temos, ao invés de coisas ruins. E quando nós somos gratos, nós conseguimos enxergar as bênçãos de Jeová para nós. Os nossos olhos, por exemplo, conseguem ver a luz. Os nossos ouvidos conseguem ouvir o som. Mas uma pessoa com o coração cheio de gratidão percebe o que está por trás de tudo. E por amor e bondade, Jeová nos deu Jesus. E isso nos dá a chance de fazer parte de algo eterno, algo muito importante, fazer parte do propósito santo e sagrado de Jeová Deus. Então, a gratidão é a capacidade de ver a vida não como um teste, mas como um presente de Jeová Deus, como uma dádiva. Nós podemos mostrar que somos gratos por escolher, de livre vontade, dar nossa adoração de todo o nosso coração a Jeová. Graças ao sacrifício de Jesus, como nós vimos até nesse momento, nesse discurso desta noite, graças a esse sacrifício, você pode ter uma amizade íntima com seu Pai amoroso celestial. Jeová, ele vai abençoar todo o empenho que você faz nesse sentido, todo o esforço para fortalecer a sua amizade com ele. Deus vai ajudar você a viver de acordo com o que ele diz que é o certo. Por quê? Porque Jeová quer que você seja bem-sucedido. Ele quer muito que você seja feliz. Então, quando estiver triste, desanimado, ore a Jeová, abra o seu coração a Ele, abra o seu íntimo a Ele. E quando você fizer isso, duas qualidades fundamentais fazem parte desse processo. É a fé e o amor. Todos nós já ouvimos muito as pessoas falarem, nós já ouvimos muito as pessoas dizerem que têm fé em Deus. E algumas pessoas até se perguntam, como é que eu posso ter mais fé, mais amor? O segredo para desenvolver mais fé, mais amor, tem a ver com conhecimento. Por que o conhecimento? À medida que estudamos a Bíblia, isso vai aumentando o nosso conhecimento. E esse conhecimento vai aumentando a nossa fé. E quanto mais conhecimento exato,
o conhecimento da verdade, o conhecimento da Bíblia formos adquirindo, mais fé vamos ter, mais fé você terá. E quanto mais você conhecer a Deus, a Cristo, maior será o seu amor por eles. Por quê? Porque nós só amamos o que conhecemos. Nós só amamos o que conhecemos. E uma das melhores maneiras de nós crescermos em conhecimento, em fé, em amor a Jeová, a Jesus, é por assistirmos às reuniões cristãs regularmente. Não apenas em ocasiões especiais como esta que estamos tendo nessa noite. Por isso, você que está nos escutando, você, nosso convidado, você está sendo convidado a assistir a todas as reuniões que estão acontecendo nos salões do reino de forma presencial. Quando nós recebemos algo simples de alguém, um simples muito obrigado já nos dá aquela sensação de que nós demonstramos gratidão. Mas quando alguém nos dá algo muito precioso, muito valioso, será que dizer um simples obrigado nos dá a sensação de que fomos gratos? Não, nós queremos fazer algo mais. Nós não recebemos algo simples de nosso Criador, do seu Filho Jesus. O presente, o presente que eles nos deram é muito valioso, mas infelizmente muitas pessoas não dão valor a tudo que Jeová e Jesus fizeram por nós, a esse presente valioso. Então, irmãos e amigos, que o nosso modo de vida reflita tudo aquilo que Jeová Deus e o seu Filho Jesus fizeram por nós. E nesta noite foi muito consolador, foi muito animador considerar o grande ato de amor que Jesus e o seu Pai Jeová fizeram por nós. E nós gostaríamos de concluir esse discurso lendo esse texto aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 14 e o 15. Por favor, acompanhe comigo a leitura. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15 diz: Pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos. De fato, todos tinham morrido, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Que o amor do Cristo nos motive a servir a Jeová e que nos próximos dias, nas próximas semanas, continue a refletir com gratidão, mas passe para o próximo estágio. Não só reflita, mostre a sua gratidão pelo que Deus e Cristo fizeram por você. Assim, você receberá as tantas bênçãos prometidas por Jeová e Jesus.